Diretamente do planeta Terra, Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, Mestre Dinho, também conhecido como Teólogo Mestre Dinho Amado. Sou prestador de serviços, como patriota, conservador, direita, com autorização do juiz Oscar Aníbal Schiappan, no sentido também de divulgar as lives do juiz Oscar Aníbal Schiappan. E daqui a pouco, antes de iniciar a live com o juiz Oscar Aníbal Schiappan, informações nacional e internacional. Hoje, dia 30 de setembro do ano de 2023. Quero também, no nome do Senhor Jesus Cristo, e dizer que essa live é uma live que o juiz Oscar Aníbal Schiappan, ele transmitiu ontem, dia 29 de setembro do ano de 2023. E quero aproveitar também a oportunidade para dizer que o Pix, repito, que o Pix do juiz Oscar Aníbal Schiappan é o seguinte: oscaranibalschiappan@gmail.com. Repito, oscaranibalschiappan@gmail.com. Minúsculo, tudo minúsculo. E também, com relevância, o Mestre Dinho, ou Teólogo Mestre Dinho Amado. Quero comunicar que o Pix do juiz Oscar Aníbal Schiappan está na descrição desse vídeo, que está transmitindo live com o juiz Oscar Aníbal Schiappan, conforme já citado, neste dia 30 de setembro do ano de 2023. Está na descrição, o Pix, na descrição do vídeo, do Teólogo Mestre Dinho Amado ou Mestre Dinho. É só verificar na tela aí do seu celular, do seu computador, do seu notebook, netbook e outros aparelhos. Logo, na tela, vocês poderão observar a palavra mais. É só clicar no mais, que em seguida aparece logo o Pix do juiz Oscar Aníbal Schiappan. E querendo, verificar mais detalhes, é só a outra palavra mais. Clicar, que vocês poderão observar, que tem, para conferir aí, a loja Shopee do Mestre Dinho. É uma loja é uma loja online. O Mestre Dinho ainda não vendeu. Estou tentando colocar essa loja virtual no Shopee. Vocês poderão observar logo abaixo, continuando aí na tela, vocês poderão sim verificar um curso de mestre de obra, do Mestre Dinho. E tem também uma parceria, que eu fiz também, que é uma magazine online. Também não vendi nada ainda. É tudo virtual. Não tem nada a ver com presencial. Ok? A seguir, vamos assistir agora, neste dia 30 de setembro do ano de 2023, assistir a live com o juiz Oscar Aníbal Schiappan, com o tema Informações Nacional e Internacional, ou Notícias Nacional e Internacional. A seguir. Ei, meu filhinho, sim, vai tudo bem.
pode ficar tranquilo. Tá bom? Vou fazer live agora, já tô fazendo, já tô nela. Mas fica à vontade, meu filho, te amo. Faça o que queira fazer, te amo. Tá bom, daqui a pouco só vai chegar a gente aqui, mas eu te falo. Ah, me fala que eu saio. Depois, tranquilo. Tá, só vou fazer a live agora. Tranquilo. Vamos ver, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, temos uma valente, como vai, minha querida? Duas, como vai? Tudo bem, Marli? Prazer em vê-la. Que bom, que bom, que bom estar aqui com vocês. Temos duas valentes. Me avisa se o som tá bom. Elizabeth. Tabata, que lindo nome. Mari. Pô, só tem nome bonito de senhoras. Elizabeth, Tabata, Mari. Uau! Me sinto lisonjeado, me sinto lisonjeado. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Tá bom? O som tá bom? Perfeito. Marco César? Como vai, Marco César? Aparecida, Marco César? Prazer, muito obrigado. Tabata, poxa. É um prazer estar aqui. Bom, eu estou esperando entrar o Emilat para poder fazer, trazer o que corresponde, né? Então, vamos lá, vamos lá. Tudo bem, gente? Som tá bom, né? Vídeo. Tá tudo bom, né? Aí eu fico feliz. Vamos ver assim. Se ficou melhor, né? Então vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem? Ok. 29 de setembro, 18h14 de 2023. 19 de setembro, 18h14 horas. 29 de setembro, 18h14 de 2023. Correto. Vamos então ao procedimento. A denúncia já protocolada de 123 países coloca a instabilidade da vaga da presidência da República. A presidência da República se encontra sem quem a assumiu. Entendem? Então, perante as posições jurídicas estabelecidas, comprova que há uma ruptura de acordo à funcionalidade política. Não há uma outorga de função de governo. Não há uma outorga. Não foi passado a vice-presidência e não foi passado ao Supremo Tribunal Federal. Não houve manifestação para a outorga. Então, o desgoverno está protocolado com um pedido de impeachment, prisão internacional ao Luiz Inácio Lula da Silva ou a quem se identificar como ele ou o governo que ele esteja presidindo se faça presente ao pedido de prisão internacional. O seu amigo e também comparsa
do BRICS, o presidente da China, se encontra detido. Ele está preso. Lá na China, ele está detido. Se encontra preso. Respondendo, conjuntamente também com o ministro general e chefe das Forças Armadas, como também o representante diplomático. São 3. Todo mundo preso. E há um discernimento das diretrizes que foram tomadas. Há um problema muito sério dentro da China. Ou seja, a China resolveu se opor à governabilidade vigente lá. Então, como foi assinado pelo representante brasileiro em identificar a China como um parceiro com as ideias idênticas. Isto dito pelo Luiz Inácio Lula da Silva, gravado. Ele estabeleceu um forte vínculo e que certamente coloca em obstrução os tratados que vigoram com governos anteriores chineses. E lá na China está havendo esta modificação. Dito isto, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em submeter, em invadir o parlamento, a Casa das Leis, ao qual o parlamentar estabelece o desejo representativo do povo, foi invadido várias vezes pelos componentes deste desgoverno ao qual Luiz Inácio Lula da Silva responde à captura internacional. Ele está sendo arguído agora há um embate muito grande na China, na Casa do Povo, em que eles não estão se entendendo. Estão cobrando as situações que se fizeram com este Luiz Inácio Lula da Silva e não foram seladas. Não houve a reciprocidade, não há. Como também o senhor Putin também tem comportamento de referendo com Luiz Inácio Lula da Silva. Como também o senhor Biden. Como também as Nações Unidas. Então, está-se observando que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal estabeleceu leis que igualam o uso de drogas, o usuário de drogas, da sua portabilidade desse entorpecente, a igualitar o traficante, os dois, com a mesma quantidade de drogas. Por quê? Porque se vai estabelecer um peso de quem compra de um traficante, ele não compra do governo, ele não compra, não é como na Inglaterra, não é como no Canadá, não é como nos Estados Unidos,
A fiscalização não procede. Então, está em dúbio elo de conluio com o narcotráfico, ou seja, se dá magnitude ao transporte de substâncias estupefacientes no território da República Federativa do Brasil sem governo, ao qual Luiz Inácio Lula da Silva agora já acordou e deve tomar ciência de que colocou um civil, colocou uma pessoa que não tem cargos públicos, não é funcionário público, não tem função, não tem a tutela e curatela do Estado de Defesa. E como o Tribunal Superior Eleitoral, em atitude monocrática, afastou quem tem tutela e curatela do Estado de Defesa, que é o Exército, a Marinha Aeronáutica, ao qual, pelo seu ministro, entre aspas, não conhece, não tem entendimento de que o cargo máximo da hierarquia, o general em chefe, não existe. E está com um pedido internacional de captura, como presidente do Foro de São Paulo, organização que pratica o narcotráfico, com 17 nações, onde o Tribunal Penal Internacional recebeu dos seus pares políticos calúnias contra o Bolsonaro, de prática de extermínio genocida ao TPI, Randolfo Rodrigues, entre outros. Tal injúria, tal falsa denúncia, e pela posição que ocupa, aos crimes que foi condenado, e não cumpre pena, ao qual o FBI não recebeu resposta do Supremo Tribunal Federal em se declarar por que Fachin Luiz Inácio Lula da Silva não está preso. Cento e 123 países formataram para o bom comportamento ilibado a defesa do povo, a defesa da Constituição, a defesa do hipotálamo, a decisão do equilíbrio, do respeito, do bom convívio. E tudo isto não está procedendo. Então as tropas do Comando Sul testificam que o Exército, a Marinha Aeronáutica jamais estabeleceram golpe de Estado ao Brasil. O dúbio da calúnia, da injúria, da difamação, de querer desequilibrar as Forças Armadas, o Exército, a Marinha Aeronáutica, é crime, considerado em 123 nações pelo TPI.
onde arguido o presidente do Supremo Tribunal Federal, nas suas manifestações, perdeu o mané. Nas suas manifestações, nós vencemos o governo adversário. O governo do Bolsonaro, nós vencemos. Ele é militante. Ele é parte do Foro de São Paulo, diplomado por Dilma Rousseff. Em estabelecer que deixa correr frouxo, se meteu com já um processo legítimo do legislativo, do judiciário, procede a querer enforcement em forma de extorsão contra senadores e deputados federais, governadores e prefeitos. Todos estes que eu citei têm o direito a dar esclarecimento com delação premiada. Porque se trata de uma organização criminosa conhecida como Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, que opera para tomar o planeta, 80% do planeta, de nações que participaram, dado as viagens turísticas, de vender bolos de negócio em fatias. Muitos, na gíria, levaram banho, pagaram e não receberam. E a bronca está aí. Esta ilegitimidade, que prova que o Brasil, não roubando e não deixando roubar, e com migalhas, através da conduta exemplar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a reconstruir as estradas, a fazer o transporte de água do São Francisco, um problema de 200 anos, a irrigar o Nordeste, em que neste momento este procurado presidente do Foro de São Paulo delipendiou em 22 bilhões e 800 milhões só em agosto. Não tem dinheiro para pagar. Igual a Biden. Já começou o processo de impeachment. Já foi julgado a primeira sessão. Ele, pasmem, capturou todo o capital através de conhecimento com a área jurídica, porque ele sempre, a sua vida toda de campanha política, se estabeleceu nesse setor jurídico. Mas os computadores não contavam que iriam lidar com seres humanos corruptos, que cada vez querem mais. Não são como os europeus, que deduzem os seus espólios de corrupção a deduzir do imposto de renda, que é um crime também, porque já foi determinado. Agora, pasmem, quem vai estabelecer
o pagamento dos precatórios. Quem é o cara que tem mais precatório a receber? Pasmem. Agora, há um embate muito grande na China, na Casa do Povo, em que eles não estão se entendendo. Estão cobrando as situações que se fizeram com este Luiz Inácio Lula da Silva e não foram seladas. Não houve a reciprocidade, não há. Como também o senhor Putin não tem comportamento de referendo com Luiz Inácio Lula da Silva. Como também o senhor Biden. Como também as Nações Unidas. Então, está se observando que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal estabeleceu leis que igualam o uso de drogas, o usuário de drogas, da sua portabilidade desse entorpecente, a igualitar o traficante, os dois, com a mesma quantidade de drogas. Por quê? Porque se vai estabelecer um peso de quem compra de um traficante, ele não compra do governo, ele não compra, não é como na Inglaterra, não é como no Canadá, não é como nos Estados Unidos. A fiscalização do governo não procede. Então, está em dúbio elo de conluio com o narcotráfico, ou seja, se dá magnitude ao transporte de substâncias estupefacientes no território da República Federativa do Brasil sem governo, ao qual Luiz Inácio Lula da Silva agora já acordou e deve tomar ciência de que colocou um civil, colocou uma pessoa que não tem cargos públicos, não é funcionário público, não tem função, não tem a tutela e curatela do Estado de Defesa. E como o Tribunal Superior Eleitoral, em atitude monocrática, afastou quem tem tutela e curatela do Estado de Defesa, que é o Exército, a Marinha Aeronáutica, ao qual, pelo seu ministro, entre aspas, na função vitalícia de árbitro, juiz em campo, especialistas em ação tributária, todos já identificaram o rombo de 1990 a 2017. Então, foi especificado que, perante uma solicitação da membresia internacional destes conglomerados ao default monetário mundial, conhecido como Alexandre de Moraes, mediante a cláusula estabelecida pelo Pleno da Corte,
em desfazer as merdas, os crimes contra a Constituição. Então, estamos observando que os capitalistas financeiros interferiram na elaboração de leis e emendas à Constituição, como também PLs, ou seja, procedimentos liminares. Isto tudo visto, isto tudo pré-estabelecido. Então, nós estamos vendo que há um grande crime sendo desfeito porque as forças internacionais se encontram no território da República Federativa do Brasil, com a figura do interventor internacional na função dada pelo artigo 45 da Constituição do NR, que estabelece a amonestação dos crimes perpetuados perante a população do planeta, todos eles com a finalidade de administrar todas as economias do planeta. Estes grupos de Davos, G20, 147, que era grupo 77, agora é 177 nações, todos identificados. Vamos ao relatório. Através da ação de pedido de Alexandre de Moraes, ao último dia de permanência da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, ela deixa o cargo, estabeleceu em atender o pedido monocrático de Alexandre de Moraes, que desvincula dois órgãos, duas autarquias, a proceder ao monitoramento e legitimar pelo Foro de São Paulo, pela ORCRIM, que começou desde o atentado que vitimou ao defunto Tancredo Neves. Levou várias perfurações no seu estômago, dado por uma contenda de máfia do narcotráfico, envolvido Délio Jardim de Matos, da Aeronáutica, que procedeu a alvejar Tancredo Neves com seus jagunços. Tudo isto, de lá para cá, Tancredo não tinha assumido o diploma, não tinha sido diplomado. E o sufrágio à época foi para presidente e vice-presidente. O vice-presidente também não diplomado. Então, foi cometido o primeiro crime. Para eles não serem identificados, os criminosos abriram outros partidos políticos, transferindo todos os seus membros, a sua membresia partidária para esses novos partidos que tiveram nova nomenclatura e se estabeleceram a um novo regime que vigorou até a presidência concluída do senhor Bolsonaro. O senhor Bolsonaro identificou este crime e o colocou em publicidade.
o Brasil ressuscitou sem fazer absolutamente nada. Só pelo simples fato de não roubar e não deixar roubar, o Brasil foi ao ápice, afrontou pandemia e ele estabeleceu os recursos de metade do salário mínimo a ser otorgado às famílias, aos cidadãos, para afrontar. Isto não foi suficiente, ele procedeu com outras ajudas. Foi perseguido, foi pressionado e tomaram a tutela através dos representantes do Supremo Tribunal Federal, em conluio com o Senado Federal e a Câmara de Deputados, em outorgar a governadores e prefeitos o toque de recolher, proceder ao fechamento de empresas, de tudo que comportasse conglomeração, para evitar o surto pelo ente internacional de inteligência a preservar a raça humana no planeta, arguiu a todos esses 84 países do crime, arguiu a todos os que comportaram crime contra o território da República Federativa do Brasil, até hoje. Então, o marco temporal é para a distribuição de 56 territórios que em 2017 a OIT informou à ONU e ficou o establishment ao aguardo do fim desses 4 anos de revelação do governo Bolsonaro, que revelou esta trama mundial. Tudo isto visto está em vastas folhas do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, da Câmara Internacional Arbitral. Todos órgãos com o Supremo Tribunal Mundial, juntos ao combate deste procedimento nefasto da história do planeta. Perdão. Então, descoberta esta trama, este procedimento, hoje, a pedido monocrático de Alexandre de Moraes, Rosa Weber estabelece que nem o Supremo Tribunal Federal e nem as Forças Armadas determinamos que todos que se encontram no território da República Federativa do Brasil, do Tribunal Penal Internacional, que representa 123 países, que está engajado com mais 17 países, que está engajado com 54 países, a determinar que a administração jurídica, o procedimento legal, o marco legal brasileiro, está abaixo a tutela e o exame do Tribunal Penal Internacional, da Câmara Internacional Arbitral, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Porque todo o conglomerado financeiro se estabeleceu no Brasil. E todos eles estavam dando relevância a um réu
culpado, sentenciado, que não cumpre a sua pena por desvio de atitude monocrática em que o foro do Pleno estabeleceu que a norma é procedente, entre aspas, não analisando o total do delito cometido por este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, como Hitler. Tudo é um comportamento semelhante a um passado que dominou e quis dominar o planeta. Feita esta atitude, vai ser agora em ordem de urgência a posição do julgamento do Pleno do marco temporal, porque foi levado ao Supremo Tribunal Federal o resultado que não agradou. Certamente porque eles sabem, não é, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, como é que é, o Fachin, e os outros que estão lá, um a pedido do PT, que fez concessão para que possibilitasse o senhor Bolsonaro eleger um candidato. Tudo isto resolvido, visto. Então eles estão em reunião que vão fazer o julgamento da Constituição de 1988, que estabeleceu que os aborígenes autóctonos até 1988, que ocuparam as reservas, as terras do Brasil, permaneçam com eles e com seus descendentes. E que a partir de 1980, a situação é late presente, Forças Armadas, também as 60 agências de inteligência, juízes em campo, especialistas em ação tributária, todos já identificaram o rombo de 1990 a 2017. Então, foi especificado que, perante uma solicitação da membresia internacional destes conglomerados ao default monetário mundial, conhecido como Alexandre de Moraes, mediante a cláusula estabelecida pelo Pleno da Corte em desfazer as merdas, os crimes contra a Constituição. Então, estamos observando que os capitalistas financeiros interferiram na elaboração de leis e emendas à Constituição, como também PLs, ou seja, procedimentos liminares. Isto tudo visto, isto tudo pré-estabelecido. Então, nós estamos vendo que há um grande crime sendo desfeito porque as forças internacionais se encontram no território da República Federativa do Brasil, com
a figura do interventor internacional na função dada pelo artigo 45 da Constituição do NR, que estabelece a amonestação dos crimes perpetuados perante a população do planeta, todos eles com a finalidade de administrar todas as economias do planeta. Estes grupos de Davos, G20, 147, que era grupo 77, agora é 177 nações, todos identificados. Vamos ao relatório. Através da ação de pedido de Alexandre de Moraes, ao último dia de permanência da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, ela deixa o cargo, estabeleceu em atender o pedido monocrático de Alexandre de Moraes, que desvincula dois órgãos, duas autarquias, a proceder ao monitoramento e legitimar pelo Foro de São Paulo, pela ORCRIM, que começou desde o atentado que vitimou ao defunto Tancredo Neves. Tudo isto visto está em vastas folhas do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, da Câmara Internacional Arbitral. Todos órgãos com o Supremo Tribunal Mundial, juntos ao combate deste procedimento nefasto da história do planeta. Perdão. Então, descoberta esta trama, este procedimento, hoje, a pedido monocrático de Alexandre de Moraes, Rosa Weber estabelece que nem o Supremo Tribunal Federal e nem as Forças Armadas determinamos que todos que se encontram no território da República Federativa do Brasil, do Tribunal Penal Internacional, que representa 123 países, que está engajado com mais 17 países, que está engajado com 54 países, a determinar que a administração jurídica, o procedimento legal, o marco legal brasileiro, está abaixo a tutela e o exame do Tribunal Penal Internacional, da Câmara Internacional Arbitral, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Porque todo o conglomerado financeiro se estabeleceu no Brasil. E todos eles estavam dando relevância a um réu culpado, sentenciado, que não cumpre a sua pena por desvio de atitude monocrática em que o foro do Pleno estabeleceu que a norma é procedente, entre aspas, não analisando o total do delito cometido por este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva,
Feita esta atitude, vai ser agora em ordem de urgência a posição do julgamento do Pleno do marco temporal, porque foi levado ao Supremo Tribunal Federal o resultado que não agradou. Certamente porque eles sabem, não é, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, como é que é, o Fachin, e os outros que estão lá, um a pedido do PT, que fez concessão para que possibilitasse o senhor Bolsonaro eleger um candidato. Tudo isto resolvido, visto. Então eles estão em reunião que vão fazer o julgamento da Constituição de 1988, que estabeleceu que os aborígenes autóctonos até 1988, que ocuparam as reservas, as terras do Brasil, permaneçam com eles e com seus descendentes. E que a partir de 1988, as terras que não têm tutela e curatela do autóctono povo indígena autóctono brasileiro, tem a parte. Só se comprar terras como cidadão brasileiro. Hoje está estabelecida a dupla nacionalidade. Até então o Brasil não aceitava dupla nacionalidade. Agora o Brasil aceita dupla nacionalidade. É bom? É ruim? As duas são fatos verdadeiros. Vários têm descendência europeia, italiana, e que podem apelar às cortes desses países para não serem submetidos à prisão internacional. Mas só pode ser otorgado esse pedido no estrangeiro. Eles não podem fazer a outorga do pedido de serem julgados pelo segundo país em que eles têm nacionalidade, se estiverem no território brasileiro. Para fazer isso, eles têm que sair do Brasil e proceder com o pedido. Feito este também, através do artigo, lei, que estabelece que o Supremo Tribunal Federal pode desfazer, e ele mesmo anunciou que ele pode ser o último a errar. Se ele considera que ele erra, ele tem que desfazer o erro. Nunca se entendeu por que o Supremo Tribunal Federal era o último a errar. Mas agora está descoberta esta oratória e narrativa. Este grupo de cleptocracia está a delipendiar, e já delipendiou, o superávit deixado por 4 anos do governo Bolsonaro de 76 bilhões e reservas internacionais no Tesouro, na Secretaria do Tesouro americano, que estão sendo convertidos em lastro-ouro e que estão baixa tutela de reservas internacionais. Não pode ser mexido. Ao verem o trabalho profícuo do senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro corregedor internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana,
ao qual foram investigados o Fundo Soberano das Nações Árabes, onde foi investigado 194 bancos centrais. Ficou estabelecido que este trabalho profícuo ad honorem, porque ele, por ser abastado à época, procedia em exercer o cargo vitalício de Corregedoria Geral, fato que muito alarmou a arbitragem recém-tutelada pelo Corregedor-Geral Salomão, como é que é o nome dele? É um Corregedor-Geral, muito boa pessoa, inteligentíssimo, e que ele fica monitorando as câmaras arbitrais, ao qual o Supremo Tribunal Federal, seus componentes, tem bancada internacional em 84 países do narcotráfico e que estabelece julgamentos internacionais. Todos os que estavam devendo dinheiro ao CARF, ao órgão de monitoramento de sinistros fiscais tributários, procederam a levar à Câmara Internacional Arbitral destes árbitros, que não compõem a Câmara Internacional Arbitral, mas sim um tribunal arbitral apócrifo em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Itália, nos países em que eles frequentam e são chamados a fazer palestras. E ali ele procede com a sua assinatura a chancelaria internacional a averbar a sentença arbitral. Isto fez com que eles ficassem mais milionários, trilionários. E esse capital foi confiscado pelo trabalho árduo da Câmara Internacional Arbitral permanente criada pelo Tribunal Penal Internacional em 123 países que estão para defender a intervenção jurídica no Brasil, a amonestação e a levar a arguir crimes feitos pelo Executivo, o Presidente da República, o seu vice, como também os componentes deste Poder Executivo, como também os componentes do Supremo Tribunal Federal e esses que comportam o Pleno da Corte, como também 27 estados, representantes de câmaras, de tribunais de justiça e também 5.070 municípios. Ele tem todo o procedimento legal para determinar prisões e também ao desfecho de não havendo outra possibilidade a acautelar os restos obtidos para exame datiloscópico e de DNA que comprovam que esse marginal da cleptocracia mundial foi abatido. Entendam, eles agora têm que estabelecer que a Constituição de 1988 tem o seu valor e estabelece o marco temporal e que todos aqueles que procederam a comprar terras
e são proprietários legítimos permanecerão com suas posses, porque é direito de justiça. E agora estabelecido está que a saída da Rosa Weber tira da cena o Supremo Tribunal Federal, Casa Jurídica de Estudos, a defesa da Constituição do Brasil, onde não lhe é otorgado o poder de julgamento de instâncias, de foro, de funcionários públicos, de autarquias, que têm que ser ou tinham que ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não pode julgar mais presidente, vice-presidente, governador, prefeito, tribunais de justiça, ninguém. Eles não podem proceder. Voltam à sua origem. Casa de Estudo da Constituição. Vão abrir a Constituição e vão começar a ler o caput do primeiro artigo da primeira lei e estabelecer os artigos, a funcionabilidade do que foi estabelecido na Constituição de 1988. Renda a todo cidadão nascido no território nacional. Renda. Nasceu uma criança, salário mínimo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, até o fim da sua vida. Dentro do território da República Federativa do Brasil ou em circulação pelo planeta. Também, direito e dever do Estado na moradia, estabelecida na Constituição de 1988. Se caso eles não fizerem esse trabalho, serão depostos. E a partir da intervenção do Tribunal Penal Internacional, será estabelecido através de concurso de especialistas em operar o direito nas suas diferentes modos de operação do direito, modalidades, e também de Código de Processo Penal, que vão ser revistos, porque eles estão atuando com tipificação de 54 tipos inseridos, que não têm outorga e que não foram julgados pelo Pleno da Corte e que foram estabelecidos por esse conglomerado do Foro de São Paulo para o roubo contínuo. A situação é confiscar o capital de todos os envolvidos nesta trama que vai há 38 anos ou 42 anos. Este procedimento determina que as autoridades do Tribunal Penal Internacional no território da República Federativa do Brasil já estão empossados na jurisdição e tutela e curatela dos bens a serem protegidos do povo da República Federativa do Brasil. Este fato é incondicional. Não há recurso. Já está estabelecido. E a intervenção, ela é real, permanente e começa hoje. Com relação a intimidar as Forças Armadas do Brasil através de ação de advocacia privada ou de amizade, que alegou
fazer uma delação premiada perante a Polícia Federal, feita pelo advogado que tem a representação de fazer esse pedido, o senhor tutelado pelas Forças Armadas, senhor Cid, patente militar, em sigilo, tirou o advogado, anulando todo e qualquer procedimento. O senhor Aras, PGR, estabeleceu que delação premiada na Polícia Federal não tem valor. E todas as delações premiadas, o pendrive do Banco de Pagamentos de Propina se encontra com o Tribunal Penal Internacional e com a Câmara Internacional Arbitral e com o Tribunal Internacional e com o Supremo Tribunal Mundial, entregue pela delação do dono da Odebrecht, que hoje não se chama mais Odebrecht, tem outro nome, não está exposto porque até então não cometeu nenhum crime, por enquanto. Então, o capital ressarcido, o capital entregue às autoridades internacionais, como também houve capital entregue às autoridades do Brasil, estão todos acautelados. Contas no estrangeiro, todos acautelados. Países, todos acautelados. Executivos, todos acautelados. Tudo, uma limpa geral. Onde passou Odebrecht, onde foi esse facsímil, ou o Luiz Inácio Lula da Silva no passado, em suas viagens, nunca se viajou tanto, em fazer negociatas, todos estão com seus bens penhorados, confiscados. Essa é a situação. Então agora, por intenção de proteção para todos os membros, a membresia do Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal Internacional, ao TPI, a CIA, que é a Corte Internacional Arbitral, que trabalha com 60 agências de inteligência, requerimentos feitos e pagos para proceder conforme determinadas ações no planeta. Porque com isto ninguém trabalha de graça. Se você quer se estabelecer, você tem que ser abastado. Mas não somente abastado. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter o hipotálamo. Você tem que ter o conhecimento do bem e do mal. Pessoas que não têm hipotálamo, psicopatas, que não sentem dor, não podem representar esta tutela e curatela. Torno a repetir. Alexandre de Moraes, Rosa Weber e todos vocês do pleno da corte, façam suas delações, liguem para o FBI, liguem para a Interpol, protejam suas vidas. Vocês são queima de arquivo do Foro de São Paulo, dos integrantes que aí estão, e que a independência do Banco Central do Brasil está maculada, e ela é totalmente livre de qualquer risco. Não pode ser
e também não será vítima de espionagem. O crime sendo processado no Brasil é contínuo, é hora a hora, minuto a minuto. E a partir da intervenção do Tribunal Penal Internacional, será estabelecido através de concurso de especialistas em operar o direito nas suas diferentes modos de operação do direito, modalidades, e também de Código de Processo Penal, que vão ser revistos, porque eles estão atuando com tipificação de 54 tipos inseridos que não têm outorga e que não foram julgados pelo Pleno da Corte e que foram estabelecidos por esse conglomerado do Foro de São Paulo para o roubo contínuo. A situação é confiscar o capital de todos os envolvidos nesta trama que vai há 38 anos ou 42 anos. Este procedimento determina que as autoridades do Tribunal Penal Internacional no território da República Federativa do Brasil já estão empossados na jurisdição e tutela e curatela dos bens a serem protegidos do povo da República Federativa do Brasil. Este fato é incondicional. Não há recurso. Já está estabelecido. E a intervenção, ela é real, permanente e começa hoje. Com relação a intimidar as Forças Armadas do Brasil através de ação de advocacia privada ou de amizade, que alegou fazer uma delação premiada perante a Polícia Federal, feita pelo advogado que tem a representação de fazer esse pedido, o senhor tutelado pelas Forças Armadas, senhor Cid, patente militar, em sigilo, tirou o advogado, anulando todo e qualquer procedimento. O senhor Aras, PGR, estabeleceu que delação premiada na Polícia Federal não tem valor. E todas as delações premiadas, o pendrive do banco de